Presidente, Senador Aloysio Nunes. eu não creio que a comissão ainda não tenha tomado conhecimento do meu voto. Então, peço a Vossa Excelência, em primeiro lugar, para que Com a palavra, Vossa Excelência. a atenção dos meus colegas para o voto e depois abordarei a questão levantada pelo senador Jucá. Senhor presidente, eu já tive a ocasião de analisar esse tema quando proferi parecer a emenda constitucional número 57A de 99. Naquela ocasião, senhor presidente, eu já formulei os argumentos que me fizeram rejeitar uma pretensão manifestada por vários deputados, inclusive pelo presidente da Câmara na época, o deputado Marco Maia, de que no Senado nós incluíssemos no texto da emenda constitucional a expressão "na forma da lei". Houve uma aprovação, essa matéria foi aprovada na Câmara dentro de um clima de bastante confusão, e eu que procurei relatar no meu parecer. À época, senhor presidente, eu considerava e considero ainda que essa emenda constitucional ela não é autoaplicável. Não é autoaplicável. Essa era a essência do meu argumento. E continuo mantendo esse argumento. Seria despiciando acrescentar a expressão "na forma da lei", porque isso poderia apenas ter como consequência remeter novamente a matéria à Câmara dos Deputados, o que levaria a uma procrastinação na adoção de um regime jurídico, um sistema jurídico específico para a repressão do trabalho escravo, do trabalho análogo à condição de escravo. Eu cheguei a sugerir, senhor presidente, no meu parecer, que nós tivéssemos um caminhamento paralelo. De um lado, tramitação da emenda constitucional que veio da Câmara. E, de outro lado, a elaboração de um anteprojeto de lei que pudesse regular a matéria, uma vez que, no meu entender, a emenda não é autoaplicável. E por que não é autoaplicável? Em razão do artigo 5º da Constituição, que, aliás, é mencionado na emenda proposta pelo senador Sérgio Souza. O artigo 5º diz que ninguém poderá ser expropriado dos seus bens, senão em razão de lei. Assim é, senhor presidente, que o texto da Constituição de 88, que determinava a expropriação, não desapropriação, a expropriação de terras onde fosse encontrado cultivo de plantas psicotrópicas, não foi aplicado imediatamente. Foi necessário a elaboração de uma lei pelo Congresso Nacional para que regulasse o processo expropriatório, para que esse dispositivo constitucional pudesse ser aplicado. Portanto, não é um dispositivo constitucional de eficácia contida. Somente com a lei regulamentadora ele pode ter plena eficácia. Entendia eu que este era o caso da emenda chamada do trabalho escravo. Voltando ao histórico desse caso, o senador Jucá, na comissão, em boa hora constituída pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, destinado a regulamentar matérias constitucionais ainda pendentes de regulamentação, elaborou esse anteprojeto, que eu considero muito bom. Tem a lavra do senador Jucá, da competência jucaliana, não é? Porque ele procurou padrão Jucá, ele nesse seu parecer, ele enfatizou, ao caracterizar o trabalho escravo, o caráter coercitivo do trabalho, que, aliás, já estava contido num projeto de lei de autoria do senador Tasso Gereissati, que hoje se encontra na Câmara dos Deputados, não é? E distinguiu claramente o trabalho escravo, a recondução, a infração consistindo em reduzir alguém à condição análoga de escravo, do desrespeito à legislação trabalhista. Pois a primeira tem como, além das consequências criminais, tem como consequência a expropriação. E a segunda, consequências administrativas, multa ou ações judiciais, etc. Bem, perante a Justiça do Trabalho, o senador Jucá distinguia
perfeitamente uma coisa da outra. Mas persiste uma certa inquietude que me foi vocalizada pelo senador Moca. Porque, erroneamente, no meu entender, muitos consideram que o fiscal do trabalho vai chegar lá, aplicar uma norma, não sei das quantas, que determina que o colchão do alojamento deva ter 30 centímetros de espessura, e quando encontra um colchão do alojamento do empregado com 25 centímetros, poderia e confiscar a terra. Não é assim. Isso dá ensejo a multas e ações do Ministério do Trabalho ou da Procuradoria do Trabalho, promovendo ações para penalizar o infrator. Mas nunca a expropriação. Mas o fato, senhor presidente, é que ao dizermos na forma da lei, nós nada faremos além de explicitar algo que já está contido na proposição. Nesse sentido, até concordo, porque uma lei, a Constituição, ela não pode remeter, um artigo da Constituição não pode remeter a outro, dizer que a Constituição tem que ser cumprida, não é? Então não tem sentido dizer que a expropriação deverá obedecer ao trâmite do artigo 5º da Constituição, que é a emenda do senador Sérgio Souza. Então, para explicitar algo que está implícito, eu concordaria, desde que isso não implique na procrastinação dessa matéria e da volta dessa matéria à Câmara dos Deputados. Né? Bom, com a concordância e a inclusão... Ficaria na forma da lei, na forma da lei, de redação, como emenda de redação, pelos motivos justificados pelo senhor relator. Vamos a voto. Só um minuto. Chamei. Presidente, apenas para aduzir mais um argumento. A emenda de redação tem cabimento quando houver dúvidas sobre se a redação atinge a substância da proposição. Eu acredito que a inclusão dessa expressão não atinge a substância da proposição. Ela já está contida na proposição. Ok, vamos a voto. Encerrada o processo de discussão, os senhores senadores que aprovam o parecer do senador Aloísio com a emenda de redação justificada já por sua excelência, permaneçam como se encontram as senhoras e os senhores senadores. Aprovado por unanimidade.